Entrei no Natal com minha filha. Minha mãe disse friamente: "Você sempre sabe como estragar um feriado." Minha filha ficou arrasada. Eu apenas tirei o casaco devagar e disse: "Ainda bem que eu também sei como arruinar um plano financeiro." 5 minutos depois, minha mãe estava pálida, implorando na porta. Eu não contei a eles que iríamos. Foi intencional, não porque eu quisesse drama. Eu não estava tentando provocar nada. Só queria aparecer com minha filha, entregar os presentes, deixá-la sentir que pertencemos a algum lugar por algumas horas e ir embora antes que a tensão tivesse tempo de crescer. Era Natal, e eu pensei que talvez, se ninguém tivesse tempo de se preparar, não teria energia para estragar tudo. Eu estava errado. Entramos na casa por volta do meio-dia. A árvore estava montada, neve falsa borrifada de forma irregular nas janelas, velas acesas na entrada, como se minha mãe tivesse passado a manhã inteira montando um anúncio de loja de departamento. Por um segundo, eu até sorri. Parecia tranquilo. Isso durou talvez 4 passos. Ela nos viu e o rosto dela congelou. Ela não me esperava, mas eu também não esperava aquelas primeiras palavras. Você sempre sabe como estragar um feriado. Minha filha estava bem ao meu lado, segurando um prato de biscoitos que assamos naquela manhã, o gorro vermelho um pouco torto, as bochechas rosadas do frio. Ela nem entendeu exatamente o que tinha acontecido, mas sentiu. Vi ela piscar rápido e olhar para os biscoitos, como se tivesse feito algo errado. Essa imagem eu nunca vou esquecer. Então eu disse. Tirei o casaco devagar, com calma. Ainda bem que eu também sei como arruinar um plano financeiro. Ela não respondeu, mas a boca se abriu levemente, como se tivesse levado um tapa de silêncio. Passei por ela sem sequer olhar na sua direção e coloquei os presentes debaixo da árvore. Não eram muitos, apenas alguns para minha irmã e para os filhos dela, minha sobrinha e meu sobrinho. Coisas pensadas com carinho, algumas feitas à mão, nada chamativo, mas absolutamente nada para meus pais. Nem um cartão, nem um laço, nem um grão de espírito natalino. Meu pai colocou a cabeça para fora da cozinha, olhou para mim e depois desviou o olhar. Ele é um bom homem em algum lugar debaixo da casca de concreto que minha mãe construiu ao redor dele, mas é completamente sem coragem quando se trata dela. Deu de ombros e voltou para o que estava fazendo, provavelmente preparando uma daquelas receitas do Pinterest enquanto ela reclamava de como o peru tinha ficado seco. Eu disse à minha filha que ficaríamos só 10 minutos, apenas o suficiente para desejar um Feliz Natal aos primos e entregar os presentes. A expressão no rosto da minha irmã quando nos viu foi sincera. Ela parecia realmente feliz. Me abraçou, pegou os presentes e brincou dizendo que eu sempre embrulhava tudo perfeito demais. Por um segundo, achei que talvez não virasse uma cena. Mas, claro, virou. Peguei minha mãe cochichando algo para meu pai, e foi aí que eu vi. O pânico nos olhos dela, não por eu estar fria, mas por causa do que eu tinha dito, pelas implicações. $4.000 por mês. Era isso que eu vinha enviando para ajudar com a hipoteca. E mais algumas centenas aqui e ali quando surgiam imprevistos, pneus novos, a lava-louças com vazamento, a conta de luz mais alta do que o esperado. Eu nunca fiz alarde sobre isso, mas ela sempre fazia drama com tudo mais. Então, sim, talvez ela tenha sentido aquela rachadura no chão começando a se abrir. Quando nos levantamos para ir embora, minha filha estendeu a mão para o último biscoito do prato que ela mesma tinha levado. Minha mãe murmurou algo, alguma coisa sobre açúcar e cáries. Ignorei, conduzi minha filha direto para fora pela porta da frente. Menos de 5 minutos depois, ela estava batendo no vidro do meu carro como alguém correndo atrás de um táxi na chuva. A mão pálida tremendo levemente, pedindo para voltarmos. Disse que não tinha querido dizer aquilo, que era só estresse. Que as festas são difíceis. Você sabe como é. Eu não abaixei o vidro. Apenas dirigi. E senti. Não culpa, não tristeza, alívio. Pela primeira vez em anos, eu não precisei fingir. Não precisei enfeitar a disfunção com pisca-pisca e perdão falso. O Natal não desmoronou. Pela primeira vez, fez sentido. E o que viria a seguir abalaria cada parte do mundo cuidadosamente construído deles. Depois que saímos da casa dos meus pais, eu não chorei, não gritei, nem desabafei.
Levei minha filha a um diner retro na estrada, daqueles em que as garçonetes ainda usam aventais de bengala doce e te chamam de querida. Ela comeu panquecas em forma de boneco de neve, com botõezinhos de bala, e um copo de chocolate quente com chantilly demais. Eu só fiquei ali, observando o sorriso dela, como se o Natal não tivesse sido incendiado minutos antes naquela casa. Ela perguntou por que tínhamos saído tão rápido. Eu disse que, às vezes, as pessoas não sabem ser gentis, nem mesmo nos feriados. Ela disse que entendia. Ela tem 8 anos. Entende mais do que muita gente com o dobro da idade. Quando chegamos em casa, meu celular estava acendendo sem parar, como uma máquina caça-níquel. 5 chamadas perdidas. 2 do meu pai, 3 da minha mãe. Algumas mensagens de números que eu não tinha salvo, mas sabia que eram provavelmente primos ou tias tentando saber o que tinha acontecido. Então veio uma da minha irmã que me fez parar. O que aconteceu? Ignorei. Eu queria uma noite de paz, sem trazer os problemas de todo mundo para minha sala. Eu não ia me explicar para uma mulher que ficou em silêncio por anos enquanto eu era culpada por tudo, desde o drama dos feriados até a dor no joelho da minha mãe no dia de Ação de Graças. No dia seguinte, ela ligou de novo, e dessa vez eu atendi. O tom dela não era de raiva, era de confusão. Ela disse: a mãe estava estranha. Não brava, não defensiva, só quieta, como se não soubesse o que fazer consigo mesma. Eu disse que não estava surpresa. Pessoas como a nossa mãe só sabem funcionar quando estão no controle. Tire isso delas e elas começam a falhar. Então minha irmã perguntou algo que eu não esperava: você realmente parou de mandar dinheiro para eles? Eu respondi: ainda não, mas vou. E em breve. Não era uma ameaça. Não era vingança. Foi apenas o primeiro limite que eu já tinha imposto em uma família que trata limites como traição. Por 5 anos, eu vinha pagando quase metade da hipoteca deles, 4.000 por mês. E toda vez que eu sugeria que diminuíssem o padrão de vida ou ao menos refinanciassem, minha mãe fazia um escândalo, como se eu estivesse pedindo para ela vender a aliança de casamento. Eles moram numa casa grande demais, cara demais, cheia demais de móveis que não podem pagar, mas que se recusam a se desfazer porque isso os faz se sentir bem-sucedidos. Dão festas que não têm como bancar e se gabam de um estilo de vida que só existe porque eu, em silêncio, paguei a conta. Eu fiz isso por culpa, porque quando eu era mais nova, causei muito estresse a eles. Porque eu achava que ser a filha boa significava consertar tudo, mesmo que isso me quebrasse. Não mais. 2 dias depois, cancelei o pagamento automático. Em seguida, cancelei a transferência mensal do supermercado. $200 todo dia 1º do mês. Sumiu, sem uma palavra. Depois, bloqueei o acesso da minha mãe à minha conta bancária. Sim, ela tinha acesso. Isso também acabou. Enviei uma mensagem para meu pai, disse que não era algo pessoal, mas que as coisas iam mudar em janeiro. Eu vim ajudando por tempo demais e aquilo já não era ajuda. Era contenção de danos. A resposta dele, típica, disse que entendia. E encerrou a mensagem com uma de suas frases clássicas: sua mãe só quer paz na família. Quase deu vontade de rir. Uma semana se passou e eu não ouvi nada. Então, do nada, minha irmã ligou de novo. Só que dessa vez ela estava com raiva. Disse que a mãe contou tudo, que tinha visto a mensagem que eu mandei. Que o pai dizia que eu estava sendo extrema. Que era Natal e eu estava agindo como uma cobradora de dívidas. Ela disse algo que me fez parar: se você parar de pagar, eles podem perder a casa. Você não está machucando só eles, está machucando todo mundo. Quase ri. Como se o meu dinheiro fosse um recurso coletivo. Como se eu devesse estabilidade a eles. Lembrei a ela que eram 2 adultos plenamente capazes, que construíram toda uma vida fingindo ter mais do que realmente tinham. Que por anos eu vinha tapando os buracos do barco financeiro deles enquanto eles se gabavam de cruzeiros e gastavam com reformas no quintal que não podiam pagar. Ela não quis ouvir. Você vai se arrepender disso, Raquel, foi o que disse antes de desligar. Ela ainda achava que eu estava blefando. Não fazia ideia de que os presentes que eu tinha comprado para nossos pais ainda estavam numa sacola no meu armário. Caros, bem pensados, ainda embrulhados.
Eu não deixei de entregá-los por esquecimento. Eu não entreguei porque, quando estávamos indo embora naquele dia, eu já sabia que eles não mereciam. E eu estava prestes a devolver cada um deles. Não me senti dramática dirigindo de volta ao shopping. Nada de mãos tremendo, nenhuma música alta para abafar os pensamentos. Apenas silêncio e uma sacola de presentes no banco do passageiro, que de repente parecia mais pesada do que deveria. Eu ficava pensando em quanto esforço eu tinha colocado naqueles presentes. Não dinheiro. Esforço. Lembrei dos comentários que meu pai tinha feito meses antes sobre querer receber mais gente em casa. Lembrei da minha mãe folheando um livro de receitas lá em casa e dizendo que adorava a capa. Eu também tinha escrito um cartão. Não um genérico. Um daqueles em que você fica relendo 5 vezes para ter certeza de que soa carinhoso, mas não desesperado. Nada disso importou. Estacionei, entrei e devolvi tudo. Os copos, o caderno, os cartões presente. Não me apressei. Não hesitei. Quando a caixa perguntou se havia algum problema com os itens, eu disse, não, eles só não são mais necessários. Até o papel de embrulho eu devolvi. Depois, no carro, rasguei o cartão e joguei fora. Aquele foi o único momento em que parei. Não porque senti falta deles, mas porque percebi há quanto tempo eu vinha tentando comprar respeito básico com coisas. Naquela tarde, reorganizei o dinheiro. Os 4.000 por mês já tinham sido cortados, mas havia pequenas coisas que eu tinha esquecido. Serviços de streaming, uma conta de telefone que eu pagava sem nem pensar, um depósito que minha mãe insistia que precisavam. Tudo cancelado, um por um, em silêncio. Em seguida, transferi os últimos poucos centenas da minha poupança para o fundo de aulas de piano da minha filha. Fiz a matrícula oficialmente. Quando contei a ela, sorriu e perguntou se podia praticar todos os dias. Eu disse que sim. Aquilo pareceu a primeira decisão financeira certa que eu tomava em muito tempo. 2 dias depois, minha mãe ligou de um número que eu não reconhecia. Deixei cair na caixa postal. Ela começou calma, disse que não entendia porque eu estava distante, disse que estava magoada. Depois o tom mudou. Disse que eu a tinha envergonhado, que as pessoas estavam fazendo perguntas, que eu a tinha feito parecer instável. Então ela disse algo que me contou tudo o que eu precisava saber, isso é sobre controle. Parabéns. Você fez seu ponto. Eu apaguei o recado. Alguns dias depois disso, minha irmã apareceu sem avisar. Veio com café, como se fosse uma visita casual, e não um confronto ensaiado na cabeça dela. Eu saí e fechei a porta atrás de mim para que minha filha não ouvisse. Ela não perdeu tempo. Disse que eu os peguei de surpresa, que deveria ter avisado. Que, mesmo que a mãe fosse difícil, eu não tinha o direito de cortar o apoio financeiro de forma tão repentina. Usou palavras como responsabilidade e obrigação familiar como se fossem termos legais. Fiz uma pergunta simples: você já pagou a hipoteca deles alguma vez? Ela disse que não. Já pagou as compras do mês, a conta de telefone, as emergências? Ela também não respondeu. Disse que sabia que a mãe podia ser dura, que não defendia tudo o que ela dizia, mas que aquele não era o caminho. Que eu estava agindo por raiva. Foi então que ela disse a frase que ficou comigo: você costumava ser generosa. O que aconteceu com você? Eu disse que ainda era generosa. Eu só parei de estar disponível para ser explorada. Eu disse a ela que generosidade sem limites vira expectativa, e expectativa vira direito adquirido. Ela não gostou. Disse que o pai estava estressado, que ele não merecia aquilo, que tinha trabalhado a vida inteira. Eu respondi: eu sei, e venho pagando as consequências das escolhas deles há anos. Ela tentou mudar o foco. Disse que a mãe estava com medo, que não sabia como eles iam se virar. Eu disse que eles dariam um jeito da mesma forma que eu sempre dei, se ajustando. Ela foi embora com raiva. Não gritando, só tensa, controlada, como alguém que já tinha decidido que eu era o problema. Mais tarde naquela noite, começaram a chegar mensagens de pessoas de quem eu não ouvia falar havia anos. Família, amigos, parentes distantes, todos dizendo variações da mesma coisa, que minha mãe estava devastada, que eu precisava ser a pessoa mais madura, que dinheiro não devia ficar entre a família. Bloqueei todos.
Nenhum deles estava lá quando minha mãe me lembrava de que eu só era útil quando era conveniente. Nenhum deles estava lá quando eu pagava em silêncio e era criticada em voz alta. No fim daquela semana, o pânico começou a se instalar do lado deles. Eu sentia isso mesmo sem falar com ninguém. E foi aí que meu pai finalmente parou de ficar calado. Na segunda semana de janeiro, meu pai me mandou uma mensagem. Sem conversa fiada, sem introdução, precisamos conversar domingo, na nossa casa, todo mundo. Só isso já era estranho. Ele nunca marcava reuniões. Evitava conflito como se fosse contagioso. Normalmente, se algo dava errado, minha mãe falava por ambos e ele ficava ali, visível o suficiente para parecer envolvido. Aquilo parecia diferente. Quase recusei. Eu não devia a eles mais uma encenação. Mas algo na forma como ele escreveu despertou minha curiosidade, então aceitei. Fui sozinha. Minha filha estava dormindo na casa de uma amiga, e parte de mim sabia que aquela conversa não era para crianças nem para testemunhas. Quando cheguei, a casa já parecia errada. A luz da varanda estava apagada. Ela ficava acesa todas as noites, desde que me lembro. As janelas estavam escuras. Por dentro, o ar estava frio. Não frio de aquecedor quebrado, mas frio de economia. Aquele frio que as pessoas toleram quando estão contando cada centavo. Foi aí que caiu a ficha. As coisas não estavam apenas tensas. Já estavam se rompendo. Minha irmã estava no sofá, braços cruzados, maxilar travado. Não sorriu quando me viu. Minha mãe estava na poltrona, parecendo menor. Sem maquiagem, sem joias, o cabelo preso de qualquer jeito. Parecia alguém que tinha passado noites demais sem dormir. Aquilo foi perturbador. Quase não a reconheci sem a armadura. Meu pai ficou em pé perto da cozinha, em vez de se sentar. Permaneceu de pé o tempo todo. Ninguém falou por um momento. Então foi ele quem quebrou o silêncio. Disse que não tinha entendido o quadro completo, que a casa era cara demais, que o refinanciamento tinha sido negado porque os pagamentos estavam atrasados, pagamentos que ele achava que eles estavam conseguindo manter. Ele admitiu que estavam atrasados com a conta de luz, o seguro e os impostos do imóvel. Não olhou para minha mãe quando disse isso. Olhou para mim. Disse que não tinha percebido o quanto eu vinha cobrindo até eu parar. Que, quando o dinheiro secou, a verdade apareceu de uma vez só. Então algo inesperado aconteceu. Ele pediu desculpas. Não aquela meia desculpa que ele costumava dar para apaziguar as coisas. Uma de verdade. Disse que sentia muito por ter deixado chegar a esse ponto. Desculpa por ter permitido que eu carregasse uma responsabilidade que não era minha. Desculpa por não ter intervindo antes. Então ele disse algo que fez meu estômago afundar. Sua mãe escondeu coisas de mim. Disse que ela minimizava o quanto de ajuda estavam recebendo. Que apresentava como apoio ocasional, não como uma linha de vida. Que ela cuidava das finanças e dizia para ele não se preocupar. Minha mãe não interrompeu, não discutiu. Apenas ficou olhando para o chão. Minha irmã parecia em choque, como se alguém tivesse puxado a cortina no meio da peça. Meu pai continuou. Disse que tinha terminado de fingir. Que já havia entrado em contato com um corretor de imóveis e que planejava vender a casa e se mudar para um lugar menor, algo que eles realmente pudessem pagar. Disse que não estava pedindo permissão. Minha mãe finalmente falou então, apenas uma frase, disse que não concordava. Meu pai respondeu que tudo bem. O silêncio voltou a tomar a sala. Então ele pegou um envelope em cima do balcão e me entregou. Dentro havia um cheque de $4.000. Um mês, ele disse. Não era reembolso, era reconhecimento. Disse que tinham cancelado coisas, o jardineiro, o clube de vinhos, assinaturas que ele nem sabia que existiam. Disse que era hora de viver dentro da realidade. Sinceramente, eu não peguei o cheque. Deixei sobre a mesa. Disse a ele que, se realmente levasse isso adiante, eu ajudaria não financeiramente, mas com planejamento, logística, papelada, apoio de verdade. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Minha mãe não disse mais nada. Parecia vazia, como se a casa já a tivesse deixado.
Fui para casa inquieta, não aliviada, não com raiva, apenas consciente de que algo fundamental tinha mudado. Mais tarde naquela noite, minha irmã me mandou uma mensagem: eu não sabia. De verdade. Sinto muito. Não foi dramático, nem defensivo. Soou sincero. E foi aí que percebi que isso não era mais sobre punição. Era sobre mudança, quisessem eles ou não. 10 dias se passaram. Nenhuma palavra da minha mãe. Só isso já dizia tudo. Meu pai mandou 2 mensagens curtas, uma para agradecer por eu ter ido e outra com uma foto da garagem meio empacotada. Minha irmã mandou uma foto do porta-malas do carro cheio de decorações antigas do sótão dos meus pais, com uma mensagem que dizia apenas: progresso. Não respondi a nenhuma delas. Não estava sendo fria. Só não tinha certeza ainda se tudo aquilo era real. Então, numa noite de quarta-feira, meu telefone tocou. Era meu pai. Ele raramente liga e, quando liga, geralmente é porque algo está errado. Dessa vez, ele soou calmo. Não neutro, calmo de verdade. Disse que queria reunir todo mundo de novo, não para confrontar nada, apenas para conversar. Disse que estava cansado do silêncio, cansado das regras antigas. Queria que todos nós sentássemos juntos mais uma vez, nos termos dele. Eu não sabia exatamente o que isso significava, mas disse: tudo bem. Naquele domingo, dirigi até lá outra vez. Eu não estava nervosa, só cautelosa. Não confiava totalmente no que tinha visto da última vez. Ainda não. Minha família sempre foi boa em vestir a disfunção com roupas educadas. Eu precisava ver se aquilo era apenas mais uma troca de figurino ou algo real. A primeira coisa que notei ao chegar foi a placa de Vende-se já no jardim. Não escondida, não debatida, simplesmente ali. A segunda coisa foi a luz da varanda acesa novamente, mas dessa vez não estava impecável. Um inseto morto flutuava dentro do vidro. Aquela pequena imperfeição me disse tudo. Eles não estavam mais cuidando da imagem. Por dentro, a casa estava quente, não abafada como antes, apenas habitável. Havia caixas encostadas na parede e 3 cadeiras já posicionadas na sala de jantar. Minha irmã e os filhos dela estavam lá. Minha mãe estava sentada à mesa. Sem pérolas, sem batom vermelho, apenas jeans, um cardigan e um copo de café de papel na mão. Ela não disse nada quando entrei. Eu também não. Então meu pai se levantou e abriu uma pasta. Disse que não faria discurso nem drama emocional, apenas fatos. Expôs tudo. A dívida, o refinanciamento negado, as contas de serviços que vinham sendo empurradas com pagamentos mínimos, o segundo aviso do banco que eles não tinham contado a ninguém. Minha irmã ficou chocada. Eu apenas assenti. Já suspeitava da maior parte. Ele disse que já tinham assinado com um corretor, que a casa seria anunciada até o fim da semana. Que havia entrado em contato com um consultor financeiro. Que minha mãe tinha concordado em cancelar 3 cartões de crédito. Aquilo foi o primeiro choque real, minha mãe fechando contas de crédito por vontade própria. Então ele disse algo que eu nunca esperei ouvir dele. Nunca. Eu deixei ela carregar tudo nesta casa, menos o peso das próprias decisões. Ele não falou com acusação, mas com clareza. Minha mãe pousou o café na mesa. Não levantou o olhar, mas falou. Disse que tinha medo de reduzir o padrão, de perder a imagem, de que todos nós descobríssemos que eles não eram quem fingiam ser. Foi só isso que disse. Mas ouvir minha mãe admitir medo era algo novo. Ela olhou para minha irmã, depois para mim, e então disse algo que eu sinceramente nunca achei que ouviria da boca dela: eu não espero que vocês consertem nada, mas gostaria de uma segunda chance de fazer parte desta família sem que o dinheiro seja a única linguagem que a gente fala. Não foi emocional. Não foi manipulador. Soou cru, despojado. Minha irmã se recostou na cadeira como se tivesse finalmente soltado o ar pela primeira vez na semana. Ela fez uma única pergunta: o que acontece depois que a casa for vendida? Meu pai respondeu que eles estavam olhando um apartamento a 5 quarteirões da casa dela. Um banheiro, 2 quartos, sem quintal. Minha mãe não protestou. Depois disso, a conversa passou para coisas práticas. Mudança, papelada, o que vender, o que doar.
Eu me ofereci para ajudar com a logística. Minha irmã disse que ficaria com os móveis antigos das crianças para o novo lugar. Até as crianças entraram na conversa. Um deles disse que a vovó podia ficar com a poltrona de saco de feijão dele. Todo mundo riu. Não aquele riso falso, só leveza, como se não tivéssemos estado em guerra poucas semanas antes. Quando estávamos indo embora, meu pai me acompanhou até a porta. Ele me entregou o envelope de novo, o mesmo cheque, ainda intocado. Disse que não era uma transação. Era um marco de mudança. Falou que estavam cancelando o jardineiro, o clube de vinhos por assinatura, os pacotes extras de TV a cabo. Disse que o cheque não significava nada financeiramente, apenas simbolicamente, que eles não iam mais viver às minhas custas nem das aparências. Dessa vez, eu aceitei. Não sabia se ia descontar. Talvez não. Mas aceitei porque foi a primeira vez que ele me entregou algo que parecia dignidade, e não contenção de danos. Dirigi para casa sem sentir que tinha vencido, mas com a sensação de que o jogo em si tinha terminado e outra coisa estava apenas começando. Já se passaram 4 meses desde que a casa foi vendida. Ainda lembro de ver o anúncio ir ao ar. Uma foto da varanda com os vasos de flores ainda pendurados, mesmo com as plantas já mortas. Meu pai nunca cuidou deles depois do Natal. Talvez tenha deixado de propósito. Um lembrete de quanto esforço ia para manter as aparências, mesmo depois que tudo começou a desmoronar. A casa foi vendida em 3 semanas. Comprador à vista. Sem contingências. Queriam se mudar antes do verão. Meu pai cuidou da papelada. Minha mãe não brigou com ele. Nenhuma vez. Ela apareceu para a assinatura com um casaco cinza simples, que eu nunca tinha visto, e assinou o nome como se estivesse finalmente encerrando uma versão antiga de si mesma. Eles se mudaram para um apartamento a menos de 8 quilômetros da casa da minha irmã. Segundo andar, 2 quartos, um banheiro, cozinha integrada com azulejos antigos e um cheiro estranho perto da janela que eles ainda não conseguiram identificar. Minha irmã ajudou a desempacotar. Eu não fui logo. Precisava de espaço. Não deles, mas da versão de mim que eu precisava ser perto deles. 2 semanas depois, meu pai mandou mensagem, apenas, já estamos instalados. Sem pressão. As portas estão abertas. Fui no fim de semana seguinte. Não havia tensão, nem recepção ensaiada. Minha mãe abriu a porta com as mangas arregaçadas e um pano de prato meio dobrado na mão. Ela parecia inacabada, como alguém no meio de viver, não de encenar. Ela me ofereceu café. Era instantâneo. Ela costumava insistir em grãos moídos na hora, mas agora só deu de ombros quando percebi. Disse, é rápido. É barato. E funciona. Aquilo pareceu uma mudança maior do que qualquer outra coisa. Sentamos no sofá pequeno. Olhei ao redor e reparei em tudo que eles não tinham trazido com eles. A mesa de vidro da sala de jantar, o lustre, o carrinho de bebida sofisticado, as obras de arte das quais ela falava como se fossem investimentos. Tudo tinha ido embora. No lugar, havia fotos emolduradas na parede. Fotos de verdade. Imagens antigas de férias que fizemos quando eu era criança. Uma foto dos filhos da minha irmã. Até uma minha com a minha filha, de uma viagem à praia no ano passado. Minha mãe nunca costumava pendurar fotos pessoais. Dizia que deixavam os ambientes carregados. Ela perguntou sobre as aulas de piano. Perguntou sobre meu trabalho. Não interrompeu. Não virou a conversa para algo sobre ela. Apenas ouviu. Foi nesse momento que percebi que algo realmente tinha mudado. Não consertado, mudado. Ela não ficou de repente carinhosa ou excessivamente afetuosa. Não chorou nem tentou me reconquistar. Mas estava equilibrada, honesta, quase insegura de um jeito que parecia real. Então ela disse algo que eu não esperava: estou aprendendo a ser útil sem precisar estar no controle. Aquilo me atingiu mais forte do que eu imaginei. Eu não respondi. Apenas assenti com a cabeça. Algumas semanas depois, estávamos todos na casa da minha irmã para jantar. Sem tensão, ninguém pisando em ovos. Minha filha e minha sobrinha estavam no chão,
construindo algo com peças magnéticas, e eu peguei minha mãe observando. Apenas observando. Sem corrigir, sem pairar por cima. Depois da sobremesa, meu pai ajudou a arrumar sem ninguém pedir. Brincou com o marido da minha irmã e até perguntou se podia pegar uma receita emprestada. Acho que foi a primeira vez que vi meu pai pedir algo sem minha mãe incentivá-lo. Mais tarde naquela noite, quando estávamos indo embora, minha filha perguntou se podia dormir na casa da vovó no próximo fim de semana, só por uma noite. Eu disse sim antes mesmo de pensar, e falei com convicção. Em casa, abri a gaveta onde guardava o cheque. Ele ainda está lá, intocado. Um tipo estranho de recibo. Não de dinheiro, mas do momento em que as coisas finalmente racharam o suficiente para a verdade aparecer. Não sei se algum dia vou descontá-lo. Provavelmente não. Mas vou guardá-lo porque ele me lembra do ponto de virada. O momento em que parei de financiar a disfunção e comecei a investir na minha própria paz. O momento em que percebi que a única forma de algo mudar era eu parar de segurar os pedaços quebrados por todo o mundo. Eu não salvei minha família. Mas quando parei de carregá-la, eles finalmente se levantaram.